A guerra na Ucrânia completa 2 anos no próximo dia 24 e até o momento não há indícios de que o conflito está se aproximando do seu fim. Nessa semana, a Ucrânia disse ter destruído um navio de guerra russo na costa da Crimeia em uma operação naval com drones. As Forças Armadas do país afirmaram que um bombardeio atingiu a lateral da embarcação, que afundou logo depois. Já a Rússia atacou 2 cidades na Ucrânia. Um dos bombardeios deixou escolas danificadas e no outro, edifícios comerciais foram atingidos. Outro destaque na semana foi o relatório da inteligência da Estônia, que afirmou que a Rússia está se preparando para um confronto com o Ocidente na próxima década. O documento revelou ainda que Moscou poderá aumentar a presença militar nas fronteiras com países da OTAN nos próximos anos. Enquanto isso, a Ucrânia caminha para ganhar uma sobrevida. Isso porque nessa semana o Senado americano aprovou um projeto de lei que irá destinar 95,3 bilhões de dólares para ajudar os ucranianos, além do valor ser destinado a Israel e Taiwan. Agora, esse projeto segue para a Câmara e pode encontrar desafios para ser aprovado, já que os republicanos controlam a casa e há uma grande oposição ao envio de ajuda financeira, já que eles falam que gastaram demais. Para o agro brasileiro, esse tema importa, já que qualquer novo desdobramento da guerra poderia afetar as exportações ucranianas. Dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mostram a retomada nas exportações que o setor agrícola da Ucrânia conseguiu realizar. Veja aí pelo gráfico que em março de 2022, quando a guerra começou, os embarques do país caíram praticamente a zero. Já depois do acordo assinado entre Ucrânia e Rússia, com mediação da ONU, as exportações ucranianas subiram consideravelmente. Com a não renovação desse acordo em julho de 2023 por parte da Rússia, as exportações da Ucrânia voltaram a cair. E agora, com novas rotas logísticas, os ucranianos estão exportando volumes expressivos de grãos, oleaginosas e óleos vegetais. A agência de notícias Reuters, por exemplo, ressaltou no mês passado os níveis de exportação de grãos ucranianos pelo Mar Negro, que atingiram um nível nunca antes visto desde a invasão do país pela Rússia. Para analisar esse tema, recebo aqui Carlo Cauti, que é professor de Relações Internacionais do IBMEC. Seja muito bem-vindo, Carlo. Obrigado pela presença e já começo perguntando o seguinte: há uma vitória eminente em algum desses 2 países na guerra? Ou pelo menos quem está ganhando com a guerra? Tem algum ganhador? Porque a gente sabe que guerra tem muitas perdas. Mas existe um ganhador, Rússia, Ucrânia, no seu entendimento? Olá, Dani, um prazer voltar a falar com vocês aqui na Hora do Agro. Olha, a guerra, no caso da guerra da Ucrânia e da Rússia, os dois, podemos dizer, estão perdendo. Porque, se em tese uma guerra é ganha pelo país que controla o território do outro, pelo menos boa parte do território do outro, se a gente utilizar esse critério, de fato a Rússia está ganhando a guerra, porque quem controla parte do território ucraniano, cerca de 20% do território ucraniano é a Rússia. Quem tem tropas próprias no território ucraniano é a Rússia e não vice-versa. Mas ao mesmo tempo a Rússia perdeu um número muito expressivo de homens, estamos falando de algo entre 300 mil e meio milhão de soldados russos que já pereceram nessa guerra, que lembramos começou há 2 anos atrás, e isso é um número gigantesco, sem contar os tanques perdidos, os efeitos econômicos, como você bem lembrou no começo também, a destruição de parte da frota russa do Mar Negro, ou seja, é um desastre estratégico até para a Rússia, que em tese estaria ganhando do ponto de vista tático, né? Ou seja, no dia a dia essa guerra. Agora, no caso da Ucrânia, mesmo que a Ucrânia consiga repelir a Rússia do seu território, e a gente pode falar se isso será possível ou não, mesmo que a Ucrânia consiga de alguma forma fazer isso, a Ucrânia hoje é um país devastado, é um país completamente devastado, a maioria das suas indústrias não existem mais, 1/3 da população ucraniana já saiu do país, era já antes da guerra o país mais pobre da Europa e hoje é um país que só continua existindo graças à ajuda que vem da União Europeia,
e dos Estados Unidos. Senão a Ucrânia simplesmente já teria implodido, infelizmente, há muito tempo. E, Carlos, uma coisa que a gente se pergunta, dado que a guerra vai completar 2 anos, é até quando vai essa guerra? Assim, o que falta por um final da guerra? Lembrando que isso afeta não só o agro, mas eu diria que preço de petróleo, outras dimensões que acabam respingando no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Afeta tudo, né? Terras raras, afeta o preço também de fertilizantes, afeta uma série de questões. Olha, Sami, todo mundo, inclusive eu, gostaríamos que essa guerra não somente acabasse amanhã, como nunca tivesse iniciado. Mas se a gente pensar em guerras recentes, né, em exemplos mais próximos dos nossos dias, infelizmente o cenário não é positivo. Se a gente pensar na guerra civil da Síria, que começou em 2011 e ainda hoje em em algumas regiões do país está em andamento, passaram-se 13 anos e ainda não acabou. Se a gente pensar na guerra na Líbia, também é a mesma coisa. O país está devastado, é um país que se tornou um estado falido. Se pensarmos na Somália também, a Somália desde os anos 90 não consegue voltar a ser um estado normal. Então é muito complicado poder fazer qualquer tipo de previsão sobre quando essa guerra vai acabar. Agora, com certeza, podemos dizer que se os americanos e os europeus, por alguma razão, pararem de entregar dinheiro e armamentos de forma maciça para a Ucrânia, os russos teriam uma enorme facilidade em conquistar boa parte do país. Todo o país vai ser muito complicado, a Ucrânia é muito grande, os russos hoje não têm o número suficiente de homens para isso, mas pelo menos até o território que chega no rio, que atravessa a Ucrânia na metade, né, isso seria possível, basicamente até Kiev. Os russos poderiam chegar com uma certa facilidade caso americanos e europeus não entreguem mais armas e dinheiro em grande quantidade para os ucranianos. Eu queria falar justamente sobre isso, porque o ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, afirmou em um comício no último domingo que poderia encorajar a Rússia, abre aspas, a fazer o que quisesse contra países da OTAN. Segundo ele, isso aconteceria naqueles países que não cumprissem a regra de gastos militares de 2% pelo PIB estipulado pela própria OTAN. A afirmação aconteceu dias antes de os ministros de defesa da OTAN se encontrarem para discutir a guerra na Ucrânia e gastos da OTAN. Nessa reunião, a OTAN anunciou gastos militares recordes para esse ano. E aí fica a pergunta: até que ponto a abordagem de Trump ameaça a estabilidade da OTAN em longo prazo, né, e, de certa forma, do mundo? Como que você lê essa mensagem? Olha, Sami, o maior medo, o maior terror hoje dos líderes europeus é que Donald Trump ganhe as eleições nos Estados Unidos. Não pelas falas do Trump, né, pelas, vamos dizer assim, pela dimensão pirotécnica do Trump, do ponto de vista verbal, mas pelo problema que Trump representa no Estado profundo americano, ou seja, na parte militar, de inteligência, etc., porque ele representa a chegada ao poder daquela parte considerável da sociedade americana que não quer mais morrer pelo resto do mundo, não quer mais se envolver em conflitos que não considera como essenciais para a própria segurança nacional. E a Ucrânia não é considerado essencial por boa parte dos americanos. Ninguém quer morrer nos Estados Unidos, ninguém quer morrer por Kiev, ninguém quer morrer pelos países bálticos, ninguém quer morrer nem pela Polônia, ou pela Romênia, ou pela Bulgária, países que poderiam ser, entre aspas, ou pela Moldova, países que poderiam ser as próximas vítimas do Putin. Os americanos estão cansados, é aquilo que em termos geoestratégicos se fala de cansaço imperial, porque eles se envolveram em um monte de guerras que foram inúteis, né? A guerra do Afeganistão, por exemplo, durou 20 anos, morreram milhares de americanos, saíram do Afeganistão em 2022 e o Afeganistão voltou a ser um país dominado pelos talibãs, ou seja, não adiantou nada. Entraram no Iraque para derrubar Saddam Hussein, saíram do Iraque, ainda estão, na verdade, presentes no Iraque, e hoje o Iraque voltou a ser um país onde não há uma democracia plena. Ou seja, os americanos, ou na mesma coisa na Bósnia, podemos falar também da Somália, todas as vezes que os americanos tentaram exportar a democracia, né, como se dizia há 20 anos atrás, falharam miseravelmente, e muitos jovens americanos morreram por causa disso. E os americanos não querem mais isso.
não querem mais pagar imposto para financiar guerras longe de casa, não querem mais morrer por lugares que eles não consideram como fundamentais para a própria existência, para a própria vida. Taiwan é um caso à parte. Taiwan poderia ser uma ameaça, se a China invadir Taiwan, poderia ser uma ameaça sistêmica para os Estados Unidos. Moral da história, os europeus têm medo que se Trump chegar na Casa Branca, de fato os americanos vão começar a se desempenhar da Europa e o custo da defesa da União Europeia em geral, mas da Europa como continente geográfico, né? A Noruega, por exemplo, não faz parte da União Europeia, mas faz parte da OTAN, a defesa do continente europeu vai cair nas costas, nos ombros dos cidadãos europeus que também não querem pagar mais impostos para financiar uma indústria de defesa e não querem também se envolver em conflitos, mesmo sejam conflitos que falam, vamos dizer, que dizem a respeito da própria defesa deles. Então, é um problemaço para os europeus, com certeza. Professor, a gente sabe que Ucrânia, Rússia mexe diretamente em fertilizantes, mercado de grãos. Também eu falei agora há pouco no petróleo, que não deixa de ser um fator importante também para o agro. Mas se a gente fosse olhar o agro brasileiro, quais são os riscos que estão relacionados pela guerra neste momento, né, e para os próximos meses? Você consegue fazer uma análise nesse sentido? Olha, Sami, os riscos mais graves da guerra da Ucrânia já passaram. Foi logo no começo, quando o Brasil teve um problema de entrega de fertilizantes russos, né? Isso foi resolvido, o Brasil está começando a produzir fertilizantes também, tem outros canais de importação, então o risco mais grave e imediato foi solucionado. A Rússia continua importando produtos brasileiros de uma dimensão muito menor, tem triangulações que estão sendo feitas com outros países. Lembrando que a Rússia está fora do sistema SWIFT, né, após o começo da guerra. Então, assim, do ponto de vista do mercado russo, o Brasil perdeu um pouco, mas não perdeu tanto assim. O mercado ucraniano nunca representou um grande mercado para as exportações brasileiras do agronegócio, e também a questão dos fertilizantes, provavelmente já foi resolvida, pelo menos em parte. Agora, qual que é um dos possíveis, vamos dizer, efeitos, não tanto riscos? O aumento do preço internacional, por exemplo, dos grãos. Mas isso até seria positivo para a indústria, para o agronegócio brasileiro, porque o Brasil está se tornando um produtor cada vez mais relevante de grãos, né? O Brasil sempre importou grãos, mas está começando a produzir internamente grãos. Isso então seria positivo, porque os produtores brasileiros ganhariam mais, mas a inflação de alimentos também aqui no Brasil sofreria um certo impacto. O maior risco que hoje o agricultor, o produtor rural brasileiro deve ficar de olho é num possível risco de conflito entre Estados Unidos e China. A China é o maior comprador de produtos brasileiros. O Brasil ainda não tem alternativas ao mercado chinês, não conseguiu diversificar as compras do mercado chinês. É muito complicado, é lento, já há um certo movimento, por exemplo, em direção à Índia, mas se os americanos e chineses entrarem em conflito, até mesmo por um acaso, porque quando há muitas trocas, né, muitas passagens de navios militares, por exemplo, no estreito de Taiwan ou no mar chinês meridional, algum acidente pode acontecer. E se isso acontecer e os chineses forem retirados do SWIFT, como os russos, vai ser um problemaço, aí sim, para o agricultor brasileiro. Então o maior risco não é hoje a Rússia, e sim é a China. A gente tem que lembrar que o SWIFT, para quem não está recordando, é aquele número internacional para transações entre bancos, né? Que nem a gente faz PIX, faz TED, faz DOC, quando é para um país para um outro, né? De um banco de um país para o outro, usa-se o sistema SWIFT. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte: também tem o outro lado, né? De certa forma, se o Trump for eleito, e ele é o favorito nas eleições, ele pode voltar à política de supertaxação de produtos chineses. Se acontecer isso, a gente pode reviver o que já foi o primeiro governo dele, que o agro brasileiro ganhou um certo espaço, que os dois brigando entre si. Mas eu queria jogar mais um ingrediente nessa discussão, que é a eleição na Rússia. Em um mês, né, no próximo mês, a gente vai ter uma eleição na Rússia. Putin deve estender seu mandato por mais anos e eu quero saber se isso muda alguma coisa nesse tabuleiro geopolítico, porque, de certa forma, ele sendo reconduzido dá uma sinalização de força
que pode afastar ou ajudar em algumas negociações. Com certeza Putin vai ganhar as próximas eleições, que não serão livres na Rússia. Ele vai ganhar mais um mandato, é possível que ele fique até 2036 ou até mais. Ele vai ter uma certa idade, vamos ver até a parte biológica do Putin vai aguentar. Agora, a Rússia, independentemente de como essa guerra terminar, a Rússia não vai desaparecer. E a Rússia não vai sumir como país gigantesco, riquíssimo em recursos naturais, com uma certa capacidade até tecnológica. Os russos têm uma capacidade de desenvolver certas tecnologias, especialmente em âmbito militar, mas também espacial, etc. Então, a um certo ponto, todo mundo já é consciente do fato que o mundo vai ter que negociar com a Rússia, de um jeito ou do outro. Não dá para excluir para sempre a Rússia do tabuleiro internacional. Isso vai ser muito complicado, porque vai significar, de fato, uma reintrodução, readmissão de Putin no consenso internacional. Pode acontecer no âmbito do G20, pode acontecer em outras situações, mas a Rússia vai voltar a se sentar na cadeira, na mesa dos grandes do mundo, querendo alguns países ou não. Isso vai ser muito ruim para a Ucrânia, porque se isso acontecer em termos rápidos, razoavelmente rápidos, a Ucrânia vai ter que aceitar a perda de parte do seu território. Já alguém está falando sobre isso. O ex-ministro da Defesa ucraniano acabou de ser substituído, porque ele mesmo falou abertamente na necessidade de congelar o conflito, porque era impossível para a Ucrânia reconquistar o território perdido, ou seja, até mesmo na Ucrânia já se fala em terminar assim como está. A Rússia fica com o território que conquistou, a Ucrânia fica com o resto, e o mundo volta à normalidade, ou tentativa de normalidade. Mas isso seria muito complicado para o Zelensky, que perderia imediatamente o poder, e para a própria Ucrânia, que poderia entrar em guerra civil, além de gerar um medo profundo em países próximos da Rússia, como os países bálticos, como a Ucrânia, como a Polônia ou a Moldova, onde há presença de minorias russas, importantes, Letônia, Lituânia, Moldova, ou são inimigos históricos da Rússia, como a Polônia. Então, respondendo à sua pergunta, com certeza a vitória de Putin vai estabilizar a situação dentro da Rússia, poder que vai continuar sendo concentrado na figura dele, e o mundo vai ter que, infelizmente, voltar a negociar com o responsável da invasão de um país soberano como a Ucrânia. Carlo Cauti, professor de Relações Internacionais do IBMEC, muito obrigado pela sua análise e volte mais vezes aqui ao Hora H do Agro. Sempre um prazer. Até a próxima. E agora o assunto é a quebra da safra de soja no Brasil. Isso porque a Associação Brasileira dos Produtores de Soja fez um alerta